episódio número 3, Podiactus. Vamos que vamos. Hoje vou confessar para vocês que estou quase emocionado, porque o meu início de carreira, ó quem tava lá, ela mesmo. Então, no meu início de carreira, ela estava comigo, foi uma das que acreditou no potencial, falou assim, ó, acho que esse cara aí, ele pode chegar em algum lugar. Então, a gente começou e quero apresentar para vocês a nutricionista Nêmesis Monteiro. Se apresente, Nêmesis! Obrigada pelo convite, Seja Kaique, muito bem-vinda. Felipe, meus amigos. Felipe foi um dos primeiros personagens, primeiro personagem da minha vida. Mas daí a gente vai deixar essa fofoca pro podcast. Então, eu sou Nêmesis Monteiro, nutricionista ortomolecular integrativa. Trabalho hoje tanto atendimento online como presencial. Presencial no Instituto Nutriideais da Unidade da Barra e de Ipanema, e aí para todo o Brasil, todo mundo tem pacientes no mundo inteiro. Que legal! É isso aí, mais um podcast pra vocês, galera. E não esquece, manda nos comentários, manda lá no direct, manda pra gente qualquer dúvida que ficar nisso aí. Vai ter muito papo legal hoje, beleza? Então vamos que vamos. Bora que hoje o assunto é quente. Tem muita coisa pra gente levantar Não, e o hoje. detalhe é assim, vocês vão conhecer agora, tá? Mas aqui não vai faltar assunto não. Vai surgindo assunto, vai surgindo e depois vai colocando comentário aí embaixo que a gente vai tendo ideias de outros, né, Kaique? Com E certeza. aí a gente vai embora com essa pegada. Os podcasts que a gente tá fazendo é justamente pra vocês. E aí a gente quer saber o que vocês vão falar pra gente. E o assunto de hoje é com nutrição. Nutricionista é muita coisa, cara. Aquela dúvida que você sempre vai comer, pré-treino, pós-treino, suplemento, dormir. É hoje que a gente vai falar um pouquinho de cada coisa, beleza? Primeiro, antes, né, eu queria fazer uma pergunta para ela. O que te fez escolher a nutrição? Né? Porque essa é dúvida de muitas pessoas, né? Quando você está saindo ali do ensino médio e aí você não sabe exatamente o que quer, né? E assim, o que fez a Nêmesis escolher a nutrição? Então, na verdade, eu não queria ser nutricionista, eu queria medicina. E aí, no início, eu tentei 3 anos de vestibular. E aí, quando chegou no último ano, eu sou católica, né? Aí eu tava pedindo em muitas orações a intercessão de Santa Terezinha. E aí, porque eu não aguentava mais ficar estudando, aí eu falei, peço sua intercessão porque nutrição era uma segunda opção. Porque eu sempre fui atleta, então desde os 8 anos eu já estava fazendo atividade física. E também tem a importância da atividade física na vida das pessoas e das crianças. Você tem filho, Kaique tá só treinando. Daqui a pouquinho. Tá só treinando. E olha lá. Então, eu sempre meio que fui obrigada desde pequena a me alimentar saudável, porque eu precisava ganhar os campeonatos e tal. Então eu vi na nutrição, além da área médica, uma outra possibilidade que eu seria feliz, né? Não foi uma escolha frustrada. Aí eu coloquei nutrição só na UERJ e o restante eu botei medicina. E aí eu passei para medicina, na verdade tinha nota para passar, mas fui reclassificada para, na época, a primeira turma de Macaé, da UFRJ. Só que a pontuação e tal, aí tipo os primeiros, aí eu não fui. E aí eu fui para nutrição na UERJ. E aí no início, assim, não foi algo muito tranquilo, porque eu ainda queria medicina e tal. Mas aí eu falei, cara, eu já tô numa idade, acho que já tinha 20 e poucos anos. E eu falei, não, se a nutrição me escolheu, foi um pedido que eu fiz a Deus, porque foi a primeira vez que eu tentei outra coisa. E aí eu vi esse chamado, né, esse sinal de Deus na minha vida e de Santa Terezinha, e aí tem muitas histórias na minha vida como nutricionista da Santa Terezinha também. E a intercessão dela. E aí eu falei, cara, então eu vou ser a melhor nutricionista. Então, desde o início da faculdade, aí, de repente, você que está assistindo esse podcast, é estudante de nutrição ou é nutricionista, ou profissional de educação física, a nossa área é uma área que você precisa se esforçar além da curva, para você ser reconhecido.
Então é isso que falta muito nos profissionais, que também é um diferencial tanto do Kaique quanto do Felipe, e foi o que eu procurei fazer na minha vida profissional. Então eu falei, eu vou ser a melhor, então eu não tenho tempo para perder, eu vou fazer todos os estágios, mesmo sem ganhar nada, eu vou fazer tudo. E aí desde o segundo período de faculdade, eu entrei em 2009.1, aí em 2009.2 eu já comecei a estagiar atendendo, então eu atendo desde 2009, segundo semestre. Aí eu comecei no ambulatório de diabetes e tal, com o professor, ninguém estagiário não atende sozinho. E aí dali disparei, eu fiz 4 iniciações científicas em biologia experimental e medicina humana. E fiz muitos estágios por voluntários, que você... Praticamente a faculdade de nutrição na UERJ é integral, de 7 às 5. Aí nos outros horários, em alguns períodos, eu quebrei a faculdade para eu poder trabalhar sem receber, para eu ter experiência. Então eu acho que eu escolhi a nutrição me escolheu, é isso que eu costumo dizer. E aí vem também o poder de quando você coloca Deus na sua vida. Porque por mais difíceis que as coisas sejam, ele vai se manifestando e você vai encontrando as respostas que você quer. Então, foi tipo, a nutrição me escolheu e aí desde o início da faculdade eu procurei fazer tudo que eu podia de estágio, iniciação científica, atender todo mundo para poder ser quem eu sou hoje, né? Porque, por exemplo, como a gente se forma, você não atende ninguém na faculdade, né? Só depois tem os estágios obrigatórios e tal. E aí você sai cru. Então, muitas colegas minhas, né, e muitos profissionais, quando saem perdidos. E eu já sabia o que eu queria. Quando eu me formei, eu falei, não, daqui eu já vou para residência, daqui eu já vou fazer isso, isso e isso. E aí também vem um outro ponto positivo que eu vejo hoje de eu talvez não ter passado tão cedo para a faculdade, né? Porque eu não tinha tanta maturidade. Então, quando eu entrei, a gente tem que escolher a profissão muito novo. Você escolhe com 18 anos, você vai ser, entre aspas, pro resto da vida, né? Então, acho que isso tudo foi corroborando para tornar o caminho mais possível. Ó, e esse é só a primeira pergunta, hein? Só a primeira pergunta. Foi resumido, né? Não, a pergunta já responde 300 coisas. Beleza. E o que eu queria questionar, assim, perguntar, na verdade, é porque nosso trabalho alinhou muito bem desde sempre, porque justamente a gente entende conceitos muito similares. O que eu vejo a galera errando, assim, muito, até antes de entrar no âmbito da nutrição, é não respeitar o cliente que está ali, o desenvolvimento dessa pessoa, como ela chega até ali, e simplesmente chegar no papel só. Então eu queria entender como a nutrição chegou desse momento da faculdade até você chegar a esse nível de profissional que a gente entende o cliente. Hoje a gente fala muito de empatia, né? Porque antes você falou cliente, falou que hoje é certo. Mas antigamente chamava o cliente de paciente. Hoje eu até falei isso no Instagram. Então, o paciente é aquela pessoa que está ali passiva, só recebe. Não questiona nada, você é autoridade. Só que, graças a Deus, isso mudou. Então, o paciente não é mais paciente, é cliente. Então, quando a gente começa a ter essa percepção que quem está na nossa frente está pagando e não só pagando, ele está investindo muitas vezes um dinheiro que não tem. Eu já atendi várias pessoas, principalmente em Corumbá, Mato Grosso do Sul, que não tinham poder aquisitivo, juntavam dinheiro para ir na minha consulta e eu via, né, sempre conversava. Mas eram pessoas que se esforçavam para estar ali, né? Então eu acho que falta hoje nos profissionais, e é o que eu tenho hoje, e vocês também, tanto que admiro vocês, tá? Sempre deu muito certo a parceria, porque alinha valores, né? As crenças, então acho que a parte de valor, isso é muito importante. Eu procurei sempre desde o início ter uma empatia com os meus pacientes. Então, muito bom, porque quando eu comecei a atender, eu atendia quem não tinha dinheiro para nada. Tipo, quem ganhava um salário mínimo, que na época devia ser R$700. E aí eu aprendi a calcular dieta para quem não tem dinheiro. É muito fácil você calcular. Hoje em dia, o meu público, né? Você tira leite de pedra. Então, hoje meu público é um público classe AA, classe AB. Mais atendo em projetos sociais e outras pessoas. E quando eu vejo que o paciente ele é um paciente que quer meu atendimento, mas não tem dinheiro, eu dou uma consulta. Tipo, eu faço negociações ali com ele. Então, eu procurei, desde o início, aprender a atender calculando, tipo, no papel.
Então, meu professor, o professor Emilson, ele me ensinou a fazer dieta calculando. Já você tem aplicativo disso, daquilo. Então, como eu comecei desde o início fazendo muita parte prática, calculando e tendo a empatia com as pessoas mais humildes, classe C, D, E, que entram na fila do CISREG, do SUS, para conseguir uma consulta, eu aprendi para fazer dieta para pessoas diabéticas, tipo, comendo angu, que ela só tinha dinheiro para comer angu no café da manhã. Nossa. Então, tipo, como que você faz uma dieta para alguém que tá diabético, descompensado, que vai ter que entupir ela de farinha? Fazia, de uma forma calculada, né? E entendendo o que o paciente podia, porque fazer para quem tem dinheiro é fácil, né? Você põe ali um blueberry, goldberry, põe chia, tipo, me dá dinheiro, pô, faça dieta com tudo, mas não precisa, né? A gente não precisa ter dinheiro, na verdade, isso foi uma das coisas que eu aprendi, para comer bem. Então, talvez se eu tivesse começado onde eu estou hoje, eu seria uma nutricionista talvez um pouco alienada. Primeiro porque eu nunca tive, né, eu vim de classe, meus pais, né, pagavam um aluguel, então eu vim de baixo também. Então, eu sei o que essas pessoas passam, né? Então, me fez com que eu tivesse mais empatia para todos os públicos, e conseguisse também, através das minhas redes sociais, ter uma fala mais fácil. Então, o que faz hoje eu conseguir prescrever, né, respondendo a sua pergunta, eu identificar o paciente, olhar para ele, tipo, olhar no olho, tipo, o paciente eu atendo, eu, tipo, não fico aqui, tipo, no computador, porque eu já atendo com computador. No início era com papel, então eu não olho só no computador, eu olho para ele, então falta esse olhar nos profissionais em todo, né, no geral. Vários personagens que eu já vi, né, e aí até antes de você ser meu personagem, eu falava, eu nunca vou malhar com aquele. Aí eu falei, Felipe, eu quero você. E você, não, mas eu não sou. Eu falei, não, eu quero você. Porque, tipo, você já era o dono sem ser dono. Entendi. Então tem esse posicionamento, né, de você olhar o cliente, servir ele e dar a solução. Então eu sempre procurei ter essa empatia e hoje eu venho amadurecendo cada vez mais isso pelas experiências que eu tive, e cada vez mais estou aprimorando, né, fazendo diversos cursos para melhorar. Cada vez mais eu consegui identificar o perfil desse paciente para fazer um plano alimentar para a Maria ou o João, né? Que seja aplicável. E assim também, falando um pouquinho dessa parte de nutrição, né? Hoje, com o mundo que a gente vive, é um mundo muito... e é um mundo acelerado, né? Então, assim, a pessoa sai de casa e aí ela já vai direto para o trabalho. Às vezes no trabalho ela não tem ali um alimento, né, para comer, vai sair do trabalho, já vai buscar filho na escola, vai... Então, muitas vezes, o que acontece é a sabotação. Porque o que é mais fácil? Você passar um final de semana fazendo uma marmitinha, ou você sair de um lugar para um negócio como um salgado de 5 minutos, e aí vai para outro, come outro salgado, e nisso... Só que assim, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, acaba, né, se tornando um hábito, né? E assim, por isso que eu acho tão importante, né, essa profissão, cara, a profissão da nutrição, porque ela salva vidas através da boca. Através da boca, exatamente. Né, quando se tem uma parceria com a nutrição, com a educação física, até mesmo com a parte de psicologia, né, que a gente que une tudo isso, né, então ela acabou de contar uma história que eu não sabia, né, então assim... porque a gente treinava, exatamente. O personal não ficava ali de lero, exatamente. Mas imagina só, você montar dieta uma pessoa que ganha um salário mínimo e tem que pagar aluguel, tem que... Filho. Né? Filho. Não, bicho não, são 3 filhos, são 5 filhos. Então, assim, é absurdo. E às vezes, você que está assistindo, cara, você tem o dinheiro... Acha que precisa de tudo, né? Não tô falando que são todos, tô falando algumas, mas você tem a grana para ir no mercado, você consegue fazer um planejamento legal, e às vezes só falta
ter a vontade, né, de dar é a ação, que eu chamo de ação. Então a gente dá ação para, cara, eu preciso mudar, porque se isso ficar assim vai ficar complicado, né? Mas assim, tô até emocionado com essa história, né? Então, e nunca tinha parado para pensar nisso, entendeu? Veio agora ela falando, eu falei, pô, realmente, imagina, você fazer um cálculo de nutrição, um cálculo... Você tem dinheiro pra comprar, sei lá, uma banana, uma maçã e um hambúrguer. Fubá com fubá de E não tinha whey protein. Não tem whey protein. Muita gente não tem nem carne, não tem nem frango. E aí que vem o diferencial. Tem uma coisa que você falou, né, da parte do poder aquisitivo, né? Talvez o público que esteja assistindo a gente pode ser essa pessoa que ganha um salário mínimo e também pode ser a pessoa que ganha 10, 20, 30 mil. E tem tudo e não sabe usar. E aí vem uma ideia, né, que é o que a gente vê hoje. A maioria das vezes a gente sabe tudo o que tem que fazer, mas não sabe como fazer, né? Então é aí que a gente vai solucionar o problema dessas pessoas. Porque a gente vai mostrar o caminho das pedras. Por exemplo, personal, vamos supor. Quero emagrecer, tô comendo direito. Vamos supor, eu sei que eu tenho que fazer atividade física, ok. Mas eu não me formei, não sei nada. Até sei um pouco, né? Mas não sou expertise naquilo. Então eu vou começar a sair correndo, eu não sei como, não sei nem como aplicar. Aí a gente procura a ajuda da pessoa certa e ela vai mostrar o caminho de como você fazer isso. Então também falta isso nas pessoas, dos profissionais de terem a sensibilidade de mostrar o caminho das pedras, porque as pessoas não têm tempo, muitas vezes são preguiçosas e procrastinam. Ou tá perdido, né? Tá em depressão, tá com diversos problemas e não consegue ali achar uma luz. E a gente tem que ser aquela pessoa para iluminar o caminho. Exatamente. E a gente entende que tem N fatores que influenciam nesses percalços aí. Só que eu vejo ainda um grande quê das pessoas buscarem uma desculpa para se justificar. Eu não consigo comer porque eu não tenho tempo de fazer. Eu não consigo me alimentar porque está muito caro. Tem sempre uma desculpa para aquilo lá. Eu não treino porque eu não gosto de nenhum lugar. Mas 300 reais no combo da Night é barato. 300 reais no personal a academia é cara. Então eu vejo muito ainda as pessoas nesse sentido de buscar uma desculpa e a gente tem que dar esse direcionamento. Fala, cara, beleza, você não tem isso aqui ainda, mas se você fizer por esse caminho aqui auxiliar, você vai chegar a um ponto interessante. Depois você vai para esse guia. E aí são prioridades. Exatamente. Eu queria até as pessoas ficam perdidas. Pegar um gancho referente a isso, que é o seguinte, questão da procrastinação, tá? É um dos pontos do que eu vou falar agora. Muitas vezes, né, as pessoas estão perdidas, né, igual a Nemesis falou, e não conseguem buscar alguma coisa, né? Eu já falei isso de outras vezes, quem acompanha a gente também sabe que eu sempre falo isso, né? Mas a partir do momento que você entende que você precisa mudar e você tem que começar, você tem que começar com o que você tem. As ferramentas entendeu? Que você tem. É ali que a gente fala. Às vezes você não tem dinheiro para ir para uma academia. Eu entendo completamente. Mas você tem um tênis onde você pode fazer uma caminhada. Você tem duas pernas. Assim, às vezes você não tem dinheiro agora para pagar uma nutricionista. Eu tenho uma plena certeza que hoje, se você entrar no Instagram dela, ela vai ter muito conteúdo gratuito, tá lá, entendeu? Então é só, você pega aquilo que você tem ali no momento e dá o start, é o que eu tenho. Então eu tenho isso, vamos começar assim? E aí depois as coisas vão evoluindo, porque a partir do momento que você começa a se sentir bem, que você, cara, consegui fazer isso, e resultado. E as coisas vão acontecendo na vida, né? Naturalmente. Vão acontecendo na vida. Você, às vezes, está com uma autoestima baixa, então você faz ali o exercício, faz uma dieta, e aí você começa já a melhorar e, cara, você no trabalho você já quer fazer, não, agora eu não estou mais satisfeito onde eu estou agora. Eu quero um carro maior. E assim, aí você já entra numa academia, você já começa a pagar um plano, né?
E eu Então, digo, um detalhe interessante disso aí é até as pessoas entenderem que tem um tempo de maturação de todas essas ideias. Porque todo mundo quer resolver do dia pra noite. Todo mundo quer um milagre. Agora eu quero emagrecer. Não consegui. Essa semana eu não perdi 20 quilos. Ah, vou comer. Essa semana não consegui correr os 10 quilômetros que eu falei. E agora? E aí a gente tem que começar a trabalhar todo esse mindset, essa mudança, essa configuração geral pra gente evoluir. E pensar também que tem um sacrifício, né? Eu vou dar um exemplo que o Felipe falou sobre procrastinação e tal, e a gente ter as ferramentas e trabalhar com o que a gente tem. Eu, quando comecei a atender antes de me formar, né? Já falei pra vocês, mas quando de verdade, profissionalmente, em 2013. 3 meses antes de me formar que eu peguei esse RN provisório. E aí eu não tinha carro, não tinha nada. Não tinha nada, nenhum adipó, tinha nada, só queria atender. E eu já sabia atender, porque eu já tinha muita segurança, porque eu só fazia isso na faculdade. Diferente das minhas amigas, que né, cada um vai seguindo uma área. E aí eu falei, tá, pra eu atender eu tenho que comprar o quê? Uma fita métrica e um adipômetro, porque eu sempre quis fazer avaliação antropométrica. Só que um adipômetro da Langer era tipo R$2.000. E é o melhor. Eu não queria comprar os outros, eu queria comprar esse. Aí eu fui juntando dinheiro, sempre juntei dinheiro. Aí trabalhei em shopping, trabalhei em vários lugares. Já vendi bolo na escola. Já fiz tudo, já vendi tudo que você pode imaginar. Só não vendo meu marido. Mas se me der pra vender, eu vendo. E aí eu fui juntando dinheiro, ok, consegui comprar meu adipômetro com uma colega da minha irmã que foi para os Estados Unidos. Aí eu paguei $200, que na época o dólar era R$2. Então eu gastei R$400 para comprar o melhor adipômetro. E aí comprei a fita métrica, que devia ser uns R$50 na época. Comecei a atender, não tinha carro. Aí eu atendia Recreio, Meia, lugares que eu nem sabia, Pavão, qualquer lugar do Rio de Janeiro eu ia. Eu ia de ônibus, na época BRT, trem, eu ia de tudo que era coisa. Eu usei o quê? As ferramentas que eu tinha. Eu não tinha dinheiro para comprar carro, os meus equipamentos eram caros. Não tinha dinheiro para pegar táxi. Táxi era caríssimo naquela época. O que eu tinha de ferramenta era ônibus e a vontade de querer atender. Então aí vem as ferramentas que você tem e a clareza mental. O que você quer? Eu quero isso, eu queria atender. O que eu tenho? Nada. Criei o caminho para conseguir. E aí as coisas foram andando. Então e aí depois eu fui comprar meu primeiro carro em 2015. Porque eu comecei a atender pessoas com alto poder aquisitivo. Então eu ia muito pra Barra, pra Cidade Jardim, na época a Barra que ela era, não tinha nada. E aí eu só andava de BRT. Aí eu pegava 3 ônibus, porque eu saía da residência do Pedro Ernesto, pegava um ônibus pra subir pra Grajaú, Jacarepaguá, descia sei lá onde. Aí ali pegava outro ônibus e depois o BRT pra chegar tipo no Rio 2, aqueles lugares. E aí cheia de medo, né? Com a balança, não sei o quê. E aí, eu dei um prazo na minha cabeça. Falei, eu vou comprar o meu carro dentro de 1 ano. Eu não aguento mais essa situação, não dá mais, mas eu amo atender. Aí, o que eu fiz? Todo o dinheiro que eu ganhava dos meus atendimentos, que na época, sei lá, eu ia cobrar R$100, era muito barato que eu cobrava. Não pagava nem o meu ônibus. Não pagava nem o meu adipômetro. E aí eu fui juntando todos os dinheiros que eu ganhava, ainda tinha o dinheiro da residência, que era uma bolsa boa. E aí, em 1 ano, eu juntei R$30.000. Em 1 ano. 2015. Aí, na época, foi um Fox que eu comprei. Aí eu comprei o meu Fox, dei essa entrada. Fox vermelho? O Fox vermelho. Aí eu comprei meu Fox, bati com o Fox, eu não sabia dirigir. Aí veio outra história, usar as ferramentas que você tem. Eu tinha carteira de motorista, mas não sabia dirigir. Mas passei na prova. Não sabia. E aí eu paguei lá 10 sessões lá de aula pra eu aprender a sair da primeira e sair na rua. Sem matar ninguém. Não matei ninguém, só acabei com o carro. Mas deu tudo certo. E aí, o que eu quero contar com isso pra você que tá assistindo e vocês? Que a gente tem que trabalhar com as ferramentas que a gente tem. Eu não tinha nada. Felipe também, não tinha nada, né? Nada. Não tinha nada. Eu não tinha nem a roupa. Pra eu comprar minha roupa de atendimento, tinha que, sei lá, juntar dinheiro. Mas tudo exige o quê? Um sacrifício. E aí eu dei entrada com os dinheiros de atendimentos da minha residência. Eu não sabia nem
que emprego que eu ia ter no ano seguinte, porque a residência eram 2 anos e terminava em 2016. Eu comprei o carro em 2015 e era tipo 30 meses pagando o restante que faltava. E eu não sabia nem se eu ter dinheiro pra pagar. Mas o que eu fiz? Eu arrumei o meio para eu conseguir concluir as etapas do que eu queria. Eu não fui, como é que fala? Louca, né? Vou fazer uma dívida. Não, eu criei um caminho, planejei, que falta nas pessoas. Então, muitas vezes falta em você para emagrecer, para priorizar o seu financeiro, para investir de repente no personal. Prioridade. E a clareza mental, que muitas vezes as pessoas não têm. Então, tipo assim, se você tiver a clareza mental, tipo, eu andei já de BRT, entendeu? Se eu tiver que pegar ônibus hoje, eu pego. Não é problema nenhum, porque a gente tem que valorizar de onde a gente veio. E muitas vezes a pessoa, ela não sabe como fazer, fica, eu quero isso, mas não sei o quê. Tipo, guarda o dinheiro, deixa de beber, deixa de pedir pizza, R$70 de pizza que você gasta, de comprar coisa, né, na lojinha. Vai investir na sua saúde, porque o nosso corpo é um instrumento que leva a gente a todos os lugares. Eu não fui atender meus pacientes porque eu estava de carro, eu fui porque eu tinha um corpo. Porque eu peguei um ônibus, me movimentei, saí do lugar. Então, o seu corpo é quem vai te levar a todos os lugares. Se você não cuidar do seu corpo que te leva a todos os lugares, você vai ser obrigada. Ou o tempo vai te parar. Você vai talvez encurtar o tempo da tua vida aqui. Porque vai ser chamado a se cuidar porque tem uma doença, porque tem uma esteatose hepática, porque tá diabético, porque tá hipertenso. Se você não decidir parar e não usar as ferramentas que você tem, porque tá com preguiça, porque tá perdido, pede ajuda, né? Assim, não tem desculpa, não tem desculpa. Então, pegando tudo isso que ela falou, tem uma palavrinha-chave para tudo que ela acabou de mencionar aqui pra gente, que é o que? Objetivo, entendeu? Então, assim, primeira coisa, ela tinha força de vontade, ela queria. E aí, vou trazer aqui, né, 3 objetivos, um pequeno, um a médio e um longo prazo, né? Então, o primeiro objetivo dela era o que? Ela queria atender. Esse era o primeiro. Então ela já estava ali na faculdade e ela já sabia onde ela queria chegar e ela sabia que para isso ela precisava atender. Então não importava, né, como que ela ia. Se ela tivesse que ir correndo, ela ia correndo. Se ela tivesse que ir caminhando, ela ia caminhando. Então ela usou as ferramentas que ela tinha. Beleza. A partir do momento que ela começou a atender, ia para cima, para baixo, ela sentiu a necessidade, né, falar assim, ó, para eu poder evoluir, para eu atender mais pessoas, eu vou precisar de um transporte. Perdemos o tempo. É isso aí. Então ela já traçou ali um objetivo a médio prazo, né? Então começou aquele objetivo a médio prazo e ela fez uma coisa que as pessoas não fazem, que é o quê? Abdicar o sacrifício. Então eu tenho certeza que muitas vezes você recebia, você, cara, queria ir no cinema hoje, e não ia, porque você tinha você juntava, jogava lá na conta e falou, pô, tem 1.000, tem 1.500, tem 3.000, tem 4.000. Quando você só ficou tranquila quando conseguiu comprar o carro, né? E o mais legal de tudo é o objetivo a longo prazo, porque ela já sabia desde o início aonde ela queria chegar e ela chegou, e eu tenho certeza que vai chegar ainda mais, né? Referente a isso. E o que é mais legal é porque eu tenho certeza que ela valorizou o processo muito mais. Isso chama-se processo, né? Então ela valorizou ainda mais esse processo. Então hoje, por mais que ela tenha problemas, que a gente tem, mas eu tenho certeza que quando ela tá lá em cima, ela deve parar para pensar, fecha o olho e vem tudo à cabeça. Da onde veio. Então, como ela saía e, pô, isso é muito massa, muito legal e, cara, quero muito que, se eu pudesse entregar esse conteúdo aqui para milhões de pessoas assistirem, porque tem muita gente que tá perdida, né? Entendeu? Porque às vezes o que a gente precisa são de pessoas que têm uma mente positiva. Entendeu? Porque, pô, de negativo... E pensar positivo e se livrar das pessoas negativas, isso também é um exercício. O meio de influenciar de forma positiva, isso faz total diferença nas suas escolhas. Em tudo.
Muito, muito, muito. E até no seu crescimento profissional, por exemplo, eu gosto muito do Joel J, né? Tem várias pessoas que eu sigo e eles falam sempre para você estar com pessoas acima de você. Se você for o dono da roda, entre aspas, alguma coisa errada, você tem que sentar em outra mesa. Porque se você é o expert naquilo e todo mundo sabe menos que você precisa estar em mesas que você sabe menos. Porque qual é a ideia? A gente está aprendendo cada vez mais e evoluindo. E sair da nossa zona de conforto, né? Porque é muito fácil, tá ali, não sei o que, tá tudo bem. Mas é que a vida vem, te dá tipo uma rasteira e aí você acorda. Então tudo é sacrifício, é você se movimentar, porque a gente não foi feito para ficar parado. E sentar nas mesas certas. Isso vale para alimentação, isso vale para atividade física. Se você anda com pessoas que não se cuidam, que não estão nem aí fora do Brasil, não quer malhar, acha que dinheiro com academia é furada, inútil, é futilidade. E a normalização também hoje do comer errado. Hoje, se você pega uma maçã, toma um whey protein na rua, come uma banana, tipo, todo mundo te olha assim. Isso vem também com as crianças, você tem filho, né? Tipo, a minha filha, ela passa bullying também, porque eu não dou açúcar pra ela. Eu como açúcar? Como, mas eu tenho maturidade, às vezes não. Mas a minha filha não tem. Ela come em momentos específicos, na festinha dela ela comeu, mas eu não vou ficar, toma, Zara, biscoito recheado. Toma, não sei o quê. Ela não tem maturidade. Eu fui ensinada assim porque antigamente era outra história, né? Nossos pais não sabiam, hoje tem informação. Então, se você também senta nas mesas erradas, e no seguinte contexto de pessoas que não se cuidam, que não se alimentam bem, ou que só pensam em comer, em gastar, você não vai chegar a lugar nenhum. Você vai estar com as pessoas erradas e você não vai ter um meio para te ajudar a seguir naquele caminho. Por que muitas pessoas dão certo na atividade física ou conseguem seguir um plano? Porque elas acabam também abrindo mão dos amigos, dos colegas ou dos parceiros que não vão agregar naquele momento, porque confessa que vai ser muito difícil você, sei lá, tá ali comendo marmita, ou você não tem dinheiro, tá comendo marmita, ou porque não quer comer na rua e tal, e aí tá ali com o povo comendo McDonald's, comendo isso, aquilo, fast food. Vai ser muito mais difícil se você não mudar o meio que você vive. Isso influencia diretamente. Demais. E queria destacar aqui, olha quantos assuntos a gente já abordou e nem entramos ainda no conteúdo técnico de nutrição. Por que eu disse, quero que vocês entendam isso? Porque olha quanta coisa você precisa entender, ou pelo menos estar ciente, até você chegar àquele papelzinho, aquele plano alimentar só para fazer uma resumo. Para você, eu tenho que comer no café da manhã isso, no almoço isso, e você ter a consciência das coisas que você tem que fazer. E aí com isso eu quero até trazer agora para o lado técnico. Logo no início você falou da dieta cara, dieta barata. Isso. E eu queria opções de uma dieta mais rotineira, aquela média assim da galera. Mas opções bem básicas, uma dieta saudável. Nada muito caro, mas também não precisa jogar lá muito recuado para a média da população. Até porque quem tem muito dinheiro hoje também não quer gastar rios de dinheiro. Exatamente. Né? Quer gastar em viagem, sei lá, outras coisas. Então, assim, uma dica que eu dou, a primeira delas é coma comida de verdade. E aí, o que é comida de verdade, né? Virou moda falar isso. É arroz, feijão, fruta, legumes, verduras. O que vem da natureza. Veio da natureza, veio da árvore, veio do mar, do rio, né? Peixe. Veio do solo. É comida de verdade, né? É alimento. E o que encarece muitas vezes um plano alimentar é você ficar se entupindo de barrinha, de biscoitinho fit, daquilo. Tipo, um biscoitinho fit, que a gente nem recomenda tanto hoje, tem uns industrializados que eu recomendo de outras marcas, que hoje em dia, graças a Deus, a indústria também está evoluindo e está dando produtos mais interessantes, que facilitam na minha vida, mas um produto saudável, legal, biscoitinho, de 45 gramas é uns R$14. Você pega R$14, você compra uma dúzia de banana e de repente você vai comprar, sei lá, 2 maçãs. Então, coma comida de verdade. Segunda dica, priorize os alimentos da época, porque aí você vai economizar. Ou seja, da safra, né?
e tenha dias específicos para fazer as suas compras, porque se você for todo dia no mercado, além de perder tempo, você vai perder dinheiro, porque normalmente você não vai comprar os alimentos que estão na promoção. Onde eu moro, as promoções são terça e quinta, eu acho que a maioria dos mercados hortifruti é assim. Então, o que eu faço? Eu faço as compras do mês, tipo carne, ovo eu já compro o mês inteiro, porque eu como 4 por dia. Aí eu faço as contas lá de quanto tem que comprar pra minha família. Normalmente são 4 caixas de 30 que a gente compra lá em casa. É o que a gente come no mês, eu, meu marido e a Zara. E aí eu faço isso tudo. E aí legumes e verduras e frutas eu vou comprando a cada 10 dias. Só que eu não compro todo dia. Eu não compro na segunda, porque eu sei que segunda é mais caro. Aí eu organizo a minha agenda, porque eu tenho essa flexibilidade de comprar no dia que é mais barato, que é da promoção. E aí eu compro os alimentos da época. Então, primeira dica, eu falei comida de verdade. Segunda dica, compre os alimentos da época. Terceira, determine um dia para você fazer suas compras. Quarta dica, seja prático. Então, isso tudo que eu falei, você tem na geladeira, tem na despensa, foi lá. Como é que você pode fazer, sei lá, um lanche rápido? Tá na rua. Cara, qual é a dificuldade de descascar uma banana? Qual é a dificuldade de comer uma maçã se ela já tá lavada? Qual é a dificuldade de pegar a uva e colocar num pote? Você não precisa descascar a uva, você vai comer a uva. Então as pessoas podem estar colocando ali na sua rotina lanches práticos que são frutas, de repente você vai ficar o dia inteiro na rua, coloca os pequenos lanches, dá pra botar sempre associando, né? Carboidrato com proteína e gordura, porque aí você vai promover saciedade. Então, por exemplo, a fruta. Eu nunca passo, coma uma banana de tarde. Eu como uma banana com iogurte e uma castanha. Carboidrato, banana. Proteína, o iogurte. E a castanha, uma fonte de gordura. Que pode ser uma fonte de gordura ou uma fonte de fibra. Aveia, linhaça, chia. Porque esse tripé é o que dá a saciedade. Claro que aquilo não vai sustentar uma pessoa por 4 horas, 5, 10 horas, mas vai sustentar por 2, 3 horas, dependendo se é um homem, se é uma mulher. Então, opções de fruta com castanhas e iogurte, eu acho boas opções. Você pegar, tipo, um sanduíche de pão de forma integral, coloca uma pastinha ali de atum, de frango, não tem tempo de almoçar. Tem vários pacientes fazendo que não tem tempo, aí eu dou essa orientação. Então, tente fazer, né, uma refeição pelo menos de comida no jantar, já que não consegue almoçar, e coloque um lanche fast food saudável no almoço, que pode ser um copinho de salada de frutas, um sanduíche de pasta de frango ali que você usa um cream cheese, um requeijão, um alface e tomate. Então é facilitar porque as pessoas estão dificultando. Coisa prática, ovo de codorna, ovo cozido, queijo, espetinho de queijo, que mais? Fruta congelada. Isso eu não falei aqui nem de botar o whey, não falei nada de industrializado. Porque com a comida de verdade você acaba economizando. Eu, por exemplo, eu gasto na minha casa em torno de 70 a 100 reais de hortifruti por semana. Então, não é caro comer saudável, você só precisa comprar a quantidade certa. E aí vem uma outra coisa, organização. Então eu não saio comprando 10, uma variedade enorme de frutas e legumes que eu não vou consumir porque vai estragar. Eu compro o que eu vou comer para a semana, considerando que na minha residência, meu marido não almoça em casa, ele só janta. Café da manhã ele faz, a minha filha passa o dia inteiro na rua. Então basicamente a refeição da semana sou eu e eles à noite e de manhã, mas sim do final de semana. Então eu faço ali uma continha básica e executo a quantidade. Para quê? Para economizar dinheiro e comprar os alimentos certos da forma correta. E você prioriza, não fica desperdiçando dinheiro, jogar comida fora, gente. Hoje em dia comida é sagrado, Pecado. né? É pecado. Eu acho que, assim, tudo isso que ela falou se resume a planejamento. Planejamento. Né? Então, até voltando um pouquinho na história que ela contou anteriormente, né? Eu acho que se você tiver essa vontade e você chegar, vou colocar alguns pontos diferentes, né? Mas vou colocar no meu caso, que é eu, minha esposa e meu filho, por enquanto, né? E eu tenho essa vontade, eu tenho que chegar para ela e falar assim: amor, vamos juntos fazer uma dieta?
entendeu? Um casal Vamos juntos tentar mudar a nossa alimentação, porque se você tem uma companhia, né, fica muito mais fácil, fica muito mais tranquilo. Se você é sozinho, se você mora sozinho, você tem que olhar para você, vai no espelho e falar assim, irmão, eu preciso mudar. Você é a sua companhia. Entendeu? E tá tudo bem, você tem que aceitar isso. E isso a gente traz também para o nosso conteúdo social, vamos colocar assim, né? Então, às vezes, o cara que joga futebol lá no final de semana, é lei, né? O cara jogou um futebolzinho, vai tomar a cervejinha dele lá, só que aí essa cerveja, aí já vem ali os tiragostos, e aí essa cerveja vai se transformando em horas e horas e horas, e aí depois você vai já, vamos tomar uma cerveja no final de semana, isso aqui. E a partir do momento que você entra ali e quer fazer essa mudança, você entenda, e vai virar... vai ser julgado de qualquer jeito, fazendo errado ou fazendo certo. Exatamente. E assim, a ideia é o seguinte, irmão, quem tem que mudar é você. Se eles querem continuar nesse processo, se eles querem continuar assim, tudo bem, né? Então quem vai estar ganhando aí 10, 15 anos de vida a mais é quem você. E bem. Né? E a gente na cama. E a gente não tá falando aqui para você não beber, para você não comer até pizza, a gente gosta, para você não fazemos. Né, para você não comer um fast food. Pô, não tá falando isso. É questão do planejamento e quando, como, né? Equilíbrio, pronto. E junto, até fazendo link do que vocês dois falaram, eu vou até falar um resumo meu do que eu faço, pode me corrigir, fica à vontade. Me auxilia muito em manter o meu planejamento alimentar quando torno as coisas práticas. Por exemplo, minha marmita eu organizo no domingo. Perco 2 horinhas do meu dia e já faço uma quantidade suficiente, X, Y, Z. Mas já ganhou a semana inteira. Exatamente. Essa conta que a galera não faz. E já deixo ali marmita almoço, marmita lanche, marmita X, Y, Z e saio basicamente com a minha dieta pronta de segunda a sexta. Chego aqui, esquento. Porque toda vez que a gente deixa, eu, Kaique, vou pensar o que eu vou comer agora. Mas, eu tenho que fazer essa tabela, tenho que fazer aquilo. Deixa eu comer esse sinal aqui que é rápido. Aí tu pega um pacotinho e vai comendo um biscoito aleatório, porque é rápido. Sabe que também é rápido você fazer esse procedimento, botar ali no micro-ondas, comeu e pronto, manteve a sua rotina. Me facilita muito. Então, quanto mais deixa prático o dia a dia, você tem menos vamos dizer assim, zonas de escape, onde não tem aquela margem, tô cansado, vou fazer agora. Tudo que a gente deixa em cima da hora, acho que abre muita margem. Isso tá certíssimo, isso tem comprovação científica até pra, pra pessoa trabalhar. Uma coisa que eu faço domingo também, à noite, quando eu chego em casa, já saiu, as horas já dormiu, aí eu já ponho, segundo eu atendo de manhã, de 8 às 2, então eu tenho que sair de casa, tipo 7h15, tudo cronometrado, deixo as horas na escola e vou pra Barra, vou pro downtown pra atender, e não posso me atrasar. Então eu já deixo a minha roupa separada, as minhas comidas, separo tudo que eu vou usar pro dia seguinte. Porque quando a gente acorda pela manhã, se não tiver o planejamento, você perde tempo. Que roupa eu vou usar? Eu vou malhar com essa roupa ou aquela? Você já perdeu, já foi ali meia hora, você não foi pra academia. Aí já passou 1 hora, você perdeu tempo, desistiu, vai comprar um hambúrguer não sei aonde. Então o planejamento, você perde um tempo, porque tem um sacrifício. Naquele dia, sei lá, domingo talvez eu perco, tô deixando, sei lá, de ver uma série, de fazer qualquer outra coisa, de ficar até mais tarde na rua, mas o que eu penso e o que tá corretíssimo você fazer isso? Que a gente tá ganhando mais tempo na semana. Eu não cozinho todos os dias, eu amo cozinhar, mas hoje, depois que eu vim pro Rio com a minha filha, não tenho condições de cozinhar todos os dias. Então esse tempo eu não quero perder, então eu cozinho ou é quinta ou é sexta. Aí eu faço tudo e eu também não ligo de comer, tipo, a mesma coisa todos os dias. Então, tipo, é frango a semana inteira, então eu faço. Se eu tiver com sábado, eu faço frango e carne e o restante. E aí vou comendo. Acaba, eu faço e aí me organizo. Essa é uma estratégia que é prática, das marmitas, que aí você pega tudo, monta. Tem gente que não gosta de montar a marmita, e é ideal que você congele também, né? Monta tudo, que aí já fica tudo, você não precisa pensar, vou botar arroz e feijão. Não.
você já tá tudo ali, você congela ou deixa na geladeira, ou também você pode cozinhar uma vez na semana, deixa, sei lá, na geladeira, se você vai consumir aquilo para a semana, um pote de legumes, um pote com arroz, um pote com feijão. E ali durante a semana você vai só montando as marmitinhas ou o seu prato. Então existe solução para tudo. Você só precisa identificar qual é o seu perfil. Tem perfil de paciente que gosta de comer comida fresca. Vai ter que pagar um preço. Ou vai cozinhar todo dia, ou vai ter que encomendar com alguém que faça, que tem solução para tudo. Mas a gente precisa dessa organização, senão não acontece. E perder um tempo para ganhar mais tempo durante a semana. Qual a sua prioridade e qual o seu objetivo? E o que você vai fazer para alcançar esse objetivo. E aí criar o hábito, na verdade, né? Porque se você faz isso todo domingo, já virou um hábito. O meu é quinta e sexta. Às vezes, sábado, entra um dia de final de semana, mas normalmente é quinta e sexta. Que aí eu compro os hortifrutis, sei que, tipo, já virou um hábito. Chegou naquele dia, caramba, tipo, o início é um sacrifício, o início não é legal, o início, tipo, é chato. Ai, o que eu tô fazendo? Tô perdendo da raiva, né? Mas depois você vai ver os resultados e seu corpo vai pedir aquilo. Aquilo já vai virar um hábito. Exatamente. O que é mais legal, acho que de tudo isso, né, é que mais uma vez, assim, se a gente continuar, aqui a gente vai 2, 3 horas. 5 horas de podcast. Tranquilamente, assim, sem esforço nenhum, né? Sem esforço nenhum, porque a gente já abordou vários assuntos, parte técnica agora e, assim, não sei nem quanto tempo tá, mas parece que tá, né? Parece que a gente tá conversando há fácil. 20 minutos só, verdade. então isso é muito bom. E por que eu tô falando isso agora? Tudo isso está incluído dentro do que você escolhe para sua vida, né? Então, se a gente tem essa facilidade de estar aqui, de estar conversando, é porque nós três escolhemos estar aqui nesse momento, né? Então, ela já contou a história dela. Ela falou que quem escolheu, na verdade, a nutrição foi a nutrição que escolheu ela, na verdade, né? Então, e ela aproveitou disso e se aprofundou no assunto, estuda sobre isso todos os dias. Quem me conhece sabe que de vez em quando eu tiro umas analogias assim do nada, mas por que eu estou falando isso? Tudo é muito específico, né? Então hoje em dia, se você quiser parar para pegar um parafuso do banco, não, tem gente que se especializou em fazer o parafuso do banco acontecer, né? Então, já queria aproveitar agora e já agradecer, né, a Nemesis por estar aqui com a gente, agradecer ela por ter escolhido a nutrição, porque se não fosse isso, a gente não estaria aqui nesse momento, falando sobre isso. Então, não seria paixão se vê que ela, assim como a gente, tem a paixão de estar aqui, de estar falando, né? Então, isso é muito bom e que venham mais e mais profissionais desse estilo com a gente, né? Então, é só para... Eu não podia, às vezes vem um negócio na minha cabeça, eu não posso deixar passar. Tenho que falar na hora, porque depois passa. Eu também, a maternidade piorou. Isso aí. Paternidade também deve ter piorado. Então, eu quero te agradecer também, Felipe, por isso, Kaique. E realmente, você falando disso, né, que a nutrição me escolheu, né, que eu comentei isso aqui com vocês. E que bom que eu me deixei ser escolhida. Porque quando a gente tem paixão pelo que a gente faz bem, se aperfeiçoa. E tem uma outra coisa que eu descobri assim nos últimos anos, que é a parte de talento. Quando a gente descobre o nosso talento, também coloca muito Deus na nossa vida, a gente começa porque nós somos o quê? Solucionadores de problemas, né? Então eu começo a entender que Deus me deu essa habilidade para eu solucionar o problema das pessoas que desejam ter mais saúde, de um diabético descompensado, de uma mulher que quer emagrecer, de uma mulher que quer engravidar, de uma mulher que quer sair do pós-parto, que está super deprimida, com a barriga enorme, triste, com os hormônios lá em cima, tudo alterados, para melhorar o quê? A autoestima dessa mulher. Então a gente está falando aqui de valores, né?
Então, através da nossa profissão, a gente consegue, através das nossas habilidades que Deus nos deu, resgatar valores para as pessoas. E como autoestima, liberdade. Quantas vezes você que está assistindo a gente se privou de usar um biquíni na praia, se privou de ir à praia, né? Se privou de, sei lá, de botar uma roupa mais justinha, de botar uma roupa aparecendo aqui, porque você tem vergonha. Aí você fala, não, mas eu tô bem com o meu corpo, eu não sei o que, eu uso roupa. Muitas vezes você não está feliz. Então, você perdeu a liberdade, porque você não está escolhendo aquilo que você quer. Então, através do meu trabalho, eu tenho esse poder. E aí eu lembrei hoje de um assunto que está muito falado hoje na moda, né? Sobre creatina, que tá todo mundo, que bom que Deus me escolheu para para ser nutricionista. Porque esse creatina eu amo, é algo muito antigo, que na época até que eu estava na faculdade, já estudei, gente, a parte de medicina, nutrição, educação física é uma ciência, né? Então vai evoluindo. Então a gente já estudou que creatina aumentava a celulite, que deixava a pessoa mais retida de líquido e tal, pedra nos rins, porque achava que a palavra é creatina. E nos rins a gente tem ureia e creatinina, que não tem nada a ver com creatina. Então as pessoas achavam que a creatina alterava os rins porque aumentava a creatinina. Só que não tem nada a ver. Creatina é um aminoácido, é uma proteína. E a creatinina é os excretas que saem da parte do metabolismo, né? Metaboliza tudo que a gente bebe e come, vai para o nosso sangue. O nosso sangue é filtrado pelos nossos rins, o que sobrou vira xixi, urina. Então, e aí, dependendo do que você consome e tal, pode piorar ou prejudicar, melhorar ou prejudicar a sua função renal. E aí dá creatinina, não a creatina, tá? Rim, creatinina. Creatina que a gente come é creatina, que não tem nada a ver. E aí, lembrando disso, hoje a gente vê que a creatina é esse suplemento que aumentou até muito o valor. Antigamente era R$30 uma creatina. Saudade! Aí virou moda na boca do povo, as blogueiras tudo usando, nada contra a blogueira, tá, gente? Porque elas ajudam também o nosso trabalho. Nós somos digital influencer, né? É o nosso trabalho também, só que somos especialistas nas nossas áreas, graças a Deus. Então falamos com propriedade de tudo que a gente está dizendo aqui. Então, por conta desse boom, que veio por conta desses profissionais, a creatina, que era R$30, hoje é R$150. Então aumentou muito. E aí todo mundo, caramba, agora a creatina é saudável. Sempre foi, gente, tá? Sempre foi. Creatina a gente recomenda para grávidas, para quem tem alteração cognitiva, depressão, ansiedade, quem tem distúrbio de humor, porque ela melhora também não só a parte de absorção de vitaminas e minerais, como também a parte de síntese muscular, ela melhora a conversa, né, digamos assim, para vocês entenderem, da relação eixo cérebro-intestino. Então ela melhora as conexões. Então a creatina ela pode ser usada para pacientes com depressão, com ansiedade, gestante, para você que está malhando, para você que não está malhando. Então ela é um suplemento super versátil, que a gente recomenda hoje sim, só que aumentou muito o valor. E o que você precisa saber da creatina? Isso tudo que eu falei. E não compre qualquer creatina. Tem que ser a creatina monoidratada com selo certificada. Tem outras monoidratadas que não tem selo de certificação. Esse selo de certificação hoje mostra que aquela creatina ela é pura, segura, não que as outras não sejam. Isso encarece também um percentual ali no valor. Tem um selo, tem diversos selos, tá, de pureza. Tem um, por exemplo, que é o Creapure, que tem da marca VitaFossa, Navita, tem diversas marcas. E aí você tem que procurar se ela é monoidratada e se ela tem um selo de certificação, que isso é o que vai dar a qualidade da creatina. Só que a creatina, fala. Não, tô aqui, tô tentando Só impressionada. A creatina, você não vai ficar usando um scoop igual whey, 30 gramas, não. Creatina é pouco. E você vai procurar um profissional específico para aquilo. Normalmente, assim, falando de forma geral, ninguém tá aqui vai ficar suplementando sem, senão você vai jogar dinheiro no lixo, porque é R$150, que você poderia estar comprando R$150 em comida, né? Então, compre com orientação. Então, de 5 a 20 gramas é hoje o usual
de a gente estar recomendando, mas depende, porque também tem recomendações que é por grama de creatina por quilograma de peso. Pacientes que, homens muito fortes e tal, tem um peso maior, 100, 200, 100 quilos, 110 quilos, são fortes, músculo que eu tô dizendo, não é obesidade. A gente recomenda uma outra quantidade. Então, ela é super boa e eu super indico. Pra gente fechar e você sentir o gostinho pros próximos. Gostei desse papo da creatina. Não, eu tava aqui querendo anotar já tudo, né? Porque, meu amigo... E, assim, o que é mais legal de tudo isso é o seguinte. A gente fez um desafio 21 dias, tá? E teve um depoimento que me tocou bastante. Não vou falar o nome, obviamente, da pessoa, né? Mas que a Nemesis esteve com ele, né? E ele falou o seguinte, falou assim, o que me deixou mais impressionado foi que, na verdade, ela não quis me vender a princípio a consulta dela. Ela primeiro me indicou para um psicólogo, para depois sim eu ir fazer a consulta com ela. Porque isso eu achei muito, né, não vou falar, mas eu achei muito massa. Não bloqueio, eu achei, porque ela poderia sim estar ganhando com ele, né? Mas ela entendeu que ali naquele processo não era prioridade. Não era prioridade. Ele precisava primeiro tratar a cabeça, entender o que ele precisava, né? E depois sim, quando ele tivesse... A gente nunca tá pronto, né? Mas quando sentisse a necessidade, procurar. E, isso é muito, 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 muito da hora. Então, assim, a partir do momento que ela chega e fala tudo isso, né, sobre creatina, não sei como é que a gente vai fazer o corte disso. Porque assim, é muito conteúdo e, mais uma vez, né, só conteúdo show. Eu quero muito... Podcast ouro esse, gente. Isso aqui vale uma aula. Conteúdo. Cara, eu queria muito. Eu sei que não sobrou dúvida aí, manda pra gente. Até de carro, de BRT, de falou de tudo aqui. Vê como o assunto é complexo, nunca é um treino, canso de falar isso aqui. Nunca é um treino, nunca é uma dieta, só chega o pessoal, toma esse papel aqui, segue isso. Treino de 15 agachamento, é complexo. E isso aí que a gente começa a entender com assuntos como esse aqui, abertos, leves, tornando de forma natural pra você. E galera, o papo tá muito bom. E eu já vou passar até pro Felipe, porque ele que tem que fazer essa pergunta. Galera, então ó, a gente criou isso como uma rotina, tá? Pra gente fechar os nossos podcasts. Que é o quê? Em uma frase, né? Geralmente acaba passando um pouquinho mais, não tem problema nenhum, né? Mas eu quero uma frase deles pra gente colocar o que foi falado hoje durante a nossa entrevista, né? Então, vou passar primeiro sempre pro Kaique, né? Que agora já deve estar mais preparado, obviamente, né? Então, Kaique, para fechar, fala aí o que foi. Impactar. A vida é feita de escolhas. Caraca, essa aí. Direto e reto. Essa tem que. Não falei mais nada até. Agora vai você. Calma, pensa. Já tá aqui, já tá pronto. Cuide do seu corpo, porque ele te leva a todos os lugares. Senão você vai ser convidado ou convidada a se retirar para cuidar da sua doença e não da tua saúde. Caramba! Fiquei arrepiado, hein? Forte, hein? Forte. E para finalizar, solta a voz, meu garoto. Né? Já deixei até aqui já anotadinho. Objetivo é tudo. Trace os objetivos de pequeno, médio e longo prazo. E para fechar tudo, valorize o processo. Pronto, valorize o processo. Curta cada segundo de desenvolvimento. Aprecie. Porque a gente está aqui de passagem, todo mundo sabe disso. Um dia você vai render tudo que você já passou. Com certeza. E é isso, então, meu grande agradecimento. Eu quero agradecer também. Foi ótimo. Valeu, obrigadão. Você que ficou com a gente até o final, compartilha esse vídeo. Quero agradecer Felipe, meu personal, meu primeiro único da vida, meu amigo, já tem minha família inteira.
carreira, vai atender Zara quando Zara crescer, Kaique virou amigo também. Então, eu não estaria aqui se algo antes não tivesse acontecido, né? Se os nossos caminhos não tivessem cruzados. Então, fico muito feliz. Se quiserem me convidar para outros, estarei. Com certeza, feliz. isso aí não tenha dúvida. Siga a gente nas redes sociais, curte, comente, compartilha aqui. Vou pedir aquele nosso tchau em grupo agora. 3, 2, 1. Tchau, galera!